Nós temos aqui então a primeira apresentação do Envy Sidescape Analytics. Preparamos então para este webinar, né? A agenda ela compreende uma discussão breve aqui sobre a importância dos sensores do tipo SAR e óptico. Logo em seguida nós veremos a apresentação propriamente dita do módulo Envy Sidescape Analytics. São algumas apresentações mais teóricas, né? E na sequência a gente preparou aqui algumas aplicações, também aplicações de a verificação das aplicações que o módulo oferece. Aqui eu já saliento que o Envy Sidescape Analytics ele é um módulo de processamento SAR que é voltado às aplicações, não às técnicas de processamento SAR propriamente ditas. Na sequência, após apresentar todas as aplicações disponíveis pelo Envy Sidescape Analytics, temos aqui um período reservado para demonstrações. Gostaria de falar um pouco sobre a Sulsoft. É uma empresa brasileira, fundada em 1993, prestes a completar 30 anos já de atuação na área de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Desde a sua origem, teve a sede aqui em Porto Alegre. Além da parte do desenvolvimento de aplicações próprias aqui da empresa, ela atua fortemente na representação comercial de algumas soluções já bastante consolidadas na área de sensoriamento remoto, dentre os quais o software Envy, né, que é desenvolvido pela empresa L3 Harris, e também outras representações que nós temos com outras soluções mais para modelagem geoestatística e SIG, que seria o software T7 desenvolvido pela Clark Labs. A empresa Sulsoft, então, como representante da L3 Harris, uma empresa americana aí que desenvolve soluções para diversas áreas, entre elas sensoramento remoto e geoprocessamento. Destacamos aqui dos produtos o software Envy, já chegando já a quase 30 anos de atuação na área de sensoramento remoto e geoprocessamento. O Envy, no caso, ele foi concebido e desenvolvido a partir de uma linguagem de programação chamada IDL, que é um outro produto que nós comercializamos. E o IDL ele não é restrito só à área de sensoriamento remoto, ele atua em diferentes áreas da ciência. Você pode encontrar aí aplicações na linguagem IDL, Interactive Data Language, em áreas farmacêutica, medicina, mecânica, astronomia, e é uma linguagem bastante científica, já tem quase 50 anos de desenvolvimento. O SARscape, que é tema dessa apresentação, na realidade o SARscape é desenvolvido por uma empresa suíça chamada SARmap e que fornece as funcionalidades de processamento SAR como módulo do software Envy. Aqui algumas outras aplicações, mais em termos estrutural, né? Por exemplo, hoje há uma tendência forte para a implementação de processamento em nuvem computacional, então também oferecemos serviços de implementação desse tipo de plataforma a partir do GeoSpatial Service Framework e também para uma outra plataforma que fornece esse tipo de serviço computacional integrado para aplicações específicas da plataforma Jaguar. Dentre outros serviços que nós representamos também, seria o fornecimento de imagens, né? Imagens de alta resolução, a partir do MapMart Marketplace. Soluções também envolvendo automação, deep learning. Atuamos também fortemente no treinamento e na consultoria na área de processamento de sensoramento remoto. Como o Envy Sidescape Analytics, esse novo módulo, é um módulo que funciona a partir de uma instalação Envy. Falar um pouco sobre o software, né? Já comentei que ele já tem bastante tempo de atuação aqui no Brasil, cerca aí de 30 anos, praticamente 30 anos de atuação no mercado. Hoje é considerado uma tecnologia bastante moderna. A cada ano você tem novas versões, novas atualizações e uma única licença você tem ferramentas para processar todos os níveis, né, necessários para gerar informações, extrair informações de interesse, desde a parte de pré-processamento até
de rastreamento, classificação e disseminação da informação a ser produzida. Então, no decorrer desses anos de atuação, o SoftwareEnvy ele vem buscando ferramentas que permitem automatizar os processos cada vez mais, né? Existe também uma integração com plataformas SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então, cada vez mais você processa, já tem funcionalidades de saída diretamente para a comunicação da informação que você está produzindo a partir do Sistema de Informação Geográfica. Uma forte integração com o ArcGIS. Amplo suporte de dados, seja imagens raster, vetorial, ou até mesmo, no caso, dados de imagens raster em duas dimensões ou 3 dimensões, como quando você tem modelo de tabulação, e também nuvem de pontos 3D. A partir do tipo de dado que você importa no Envy, ele já prepara uma interface apropriada para você executar a análise e processamento. E existe uma série de facilidades também que, no decorrer do desenvolvimento das versões, o Envy oferece, principalmente para os usuários mais leigos, né? Então, isso você tem chamados workflows que permitem executar diferentes operações a partir de assistentes do tipo passo a passo. Bom, antes de apresentar esse novo módulo Envy Sidescape Analytics, eu gostaria de, nesse slide, comentar um pouco sobre a importância dos sensores radar do tipo SAR, em contrapartida aos sensores ópticos, que são, para nós, os sensores ópticos são bastante intuitivos, né, porque usam um sistema sensorial artificial, mas que é similar ao sistema natural que nós enxergamos, né? Mas, em se tratando de sensor SAR, ele tem uma geometria, um tipo de aquisição totalmente diferente de sensores ópticos. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância de, por exemplo, você ter acesso a informações da área de interesse, independente da fonte, né? Você não necessita de uma fonte externa, ele faz imaginamento durante o dia e a noite. Essa figura exemplifica bem, todos já devem ter visto uma figura parecida com essa, né? Sensores ópticos são do tipo sensor passivo, ele precisa de fonte externa para fazer o registro do imaginamento, enquanto sensores radar, eles, como têm a emissão de sinal eletromagnético, fonte própria, né? Ele emite e recebe o sinal para a antena sem essa dependência externa de fonte. E a grande vantagem também é que ele não tem restrições atmosféricas, né? Você tem ali como registrar a cena de interesse, mesmo com uma forte cobertura de nuvens. Então, em se tratando de radar, também tem interessante que ele tem um poder de penetração também bastante interessante, no sentido de que você tem, dependendo do comprimento de onda da banda radar, quanto maior o comprimento de onda, você tem uma interação mais intensa, né? Por exemplo, no caso aqui, em alvos de vegetação, um comprimento da banda L, que tem lá um comprimento de 23 centímetros, mais ou menos 23 centímetros, né? Ele consegue imaginar informação abaixo da copa de árvores, né? Comprimentos mais curtos, na ordem de 3 centímetros, banda X, ele reflete mais a copa, né? Copa da vegetação. Então tem esse aspecto também de interação com o objeto. Dependendo do comprimento de onda, você tem ali diferentes informações que você pode analisar. Isso vale para também solo seco e também gelo seco, no caso, neve seca. Bom, a gente todos já deve ter imaginado que radar é realmente mais complexo do que o sensor óptico.
Então, o que você tem aqui, para que você tenha condição de fazer análise de imagens radar, o interessante é que você tenha uma superfície rugosa, né? Ou seja, você tenha um espalhamento difuso para que a informação retorne até a antena radar. Então, você tem esses 4 tipos de interações. Você tem, por exemplo, uma superfície muito lisa, você tem a reflexão especular, que não retorna quase nada para a imagem radar. Aí você tem, no caso, fotografia, por exemplo. Sinal difuso, copa de árvores, por exemplo, é um bom exemplo. Existe bem característica do reflector de canto, né? Principalmente em manchas urbanas, você tem muito brilho em função do rebatimento da onda eletromagnética, que é retroespalhada para o sensor numa direção, na mesma direção da emissão, que dá um sinal bastante forte de brilho. E aqui você tem o espalhamento de copas, né? Copas de água. Bom, falar um pouquinho das missões, né? De apresentar também a importância das missões radar. Você tem aqui, nos últimos 30 anos, né, começou uma série de lançamentos, os mais antigos lançamentos são o ERS, o GERS, são sensores mais científicos, né? A partir dos anos 2000 já começou o lançamento da série RadarSat. Mas nós notamos aqui nesse diagrama que em meados dos anos 2000 a densidade de sensores orbitais já passou a ser bastante significativa. Nós temos aí o RadarSat 2, né, o ALOS, o SkyMed, o RASAR, esses todos sensores orbitais, né? Um grande lançamento aqui foram a constelação de satélites Sentinel-1, que popularizou o uso desses sensores por ser de livre acesso, no caso, né? E uma boa cobertura temporal também. E a partir de 2018, uma tendência agora que é cada vez maior de lançamento de satélites de pequeno porte. As constelações de satélites como o ICI e o Capella Space. Em 2018, as constelações, você tem satélites de pequeno porte, não ultrapassam mais do que 1 metro cúbico, né? O espaço desses satélites, o volume no caso. E a tendência, você vê pela densidade dos novos projetos, é cada vez mais ter acesso a esse tipo de mini satélites. O que eles oferecem? Eles oferecem uma grande resolução temporal, em termos de resolução temporal de 1 metro, por exemplo, uma resolução temporal a cada hora, no caso, desculpa, e uma resolução espacial de 1 metro. Então, você tem condição aí de ter uma mesma aquisição da mesma área a cada hora, se for o caso, e uma alta resolução espacial também. Tá? Então, aqui você tem também esse satélite de pequeno porte da banda X, principalmente. Então, o ICI é a constelação finlandesa, a Capella Space americana, e tem outras aqui, o PS-SAR, que é japonês, e outras constelações aí que estão sendo projetadas para o futuro. Então, a disponibilidade de sensor de SAR é cada vez mais frequente, né? E para ter uso, né, para ter processos aí de recursos de processamento, você tem os softwares, né? E nesse sentido, um dos softwares que já é bastante conhecido também, só fazendo uma breve menção ao módulo EnVy-SciScape, que já tem mais de 15 anos também de atuação no mercado. Foi a primeira, digamos, um dos módulos mais completos que foram lançados aí nos últimos tempos. E ele permite você fazer qualquer tipo de análise ou processamento SAR.
mesmo seja dado bruto, que é, no caso, só sinais, né? Tem a imagem detectada, propriamente dita. Fazer processamento de imagens já focalizadas, single complex, e também fazer toda uma cadeia de processos, seja a aquisição multipolarimétrica ou interferométrica, né, ou processamento de INSAR, ou pilha interferométrica. Né? O SciScape aqui, ele utiliza, na verdade, ele é dividido em 3 submódulos. SciScape Basic, que é mais para análise de detecção de mudanças e análise temporal, análise temporal. Aí tem o outro módulo, que é o Interferometry, para a geração do modelo digital de elevação e também para análise de deformação superficial. E o Interferometric Technique é uma análise de deformação temporal, né? Usa uma série de dados interferométricos para fazer modelagem temporal. Aí você tem aqui uma série de recursos para fazer esse tipo de processamento para qualquer tipo de dado SAR. Se você tem a intenção de montar um laboratório especificamente para processamento SAR, a solução ideal, né, seria o módulo ENVI-SciScape. Que o ENVI-SciScape está mais voltado para as técnicas de processamento, né, o que às vezes requer algum conhecimento mais específico, né, e afasta muitas vezes o usuário mais comum, aquele que está mais interessado em acessar informação geográfica, informação específica, né, para fazer o SIG, do que análise das técnicas SAR. E nesse sentido, foi desenvolvido agora, recentemente, o módulo SciScape Analytics, que ele não está voltado para as técnicas de processamento SAR, propriamente dita. Ele está mais voltado às aplicações. Então, você vê que a estrutura é bem mais simples, né? Ainda requer o ENV, e o SciScape ele tem uma única chamada do módulo, e onde você vai ter as aplicações que você pode executar. Então, aqui são 10 aplicações. E aí você tem aqui alguns recursos ainda para pós-processamento. E também aqui você tem um gerenciador de dados, de repositório de imagens, de configuração de contas de acesso à plataforma de financiamento de imagens e também a verificação de atualização. Então aqui, a partir de agora, a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas aplicações. Aqui. Bom, em termos de importação, é importante observar os sensores os sensores mais frequentes que ele carrega, né? O Alus Pulsar, Cola SkyMed, Golfin, ICI, RadarSat 1 e 2, Sentinel-1. Aqui entra o ICI, seria essa tendência das novas constelações de mini satélites, TerraSat e o PASS. Nessas extensões aqui. Então, são as extensões, os satélites mais comuns também que você encontra no mercado. Você tem a entrada a partir desses sensores exportados. Bom, descrevendo um pouco sobre as aplicações. Primeira aplicação seria classificação por detecção de mudanças. Quando você acessa essa ferramenta, é uma interface bastante simples. Né? A classificação de detecção de mudanças vai utilizar 2 imagens radar, imagem instante 1 e instante 2. É possível aqui inserir um polígono de delimitação da área de interesse. E os outros parâmetros são todos opcionais no primeiro momento. Mais adiante eu comento cada um deles.
E aqui o usuário simplesmente insere uma pasta de saída, clica OK, e que você vai ter uma classificação distribuída em 6 classes. Essas classes são definidas em 2 componentes. Um componente chamado índice de estabilidade, que está associado à informação de coerência, né, dessas duas passagens. Onde você tem uma coerência alta, você a princípio não tem mudanças no terreno. Então, quando tem esse valor mais alto, você tem no change, essa classe aqui. Quando o índice de estabilidade, né, é mais baixo, isso indica que tem ali a coerência baixa, então tem pequenas mudanças, que é característico muito em questão de copas de florestas, né, que tem coerência geralmente é baixa, então tem índice de estabilidade baixa. E outro componente que é utilizado é uma razão, uma divisão entre as duas imagens, imagem do instante final dividida por imagem do instante inicial. E aí, com essas duas componentes, instabilidade e a razão, você vai encontrar essas duas classes que são mais interessantes quando você quer monitorar mudanças. Então, você vê aqui mudanças significativas com aumento de refletividade, você vai ter uma coloração aqui azul, porque aqui você tem instabilidade baixa, coerência baixa, e o valor da razão é maior para a imagem do estado final. E aqui você tem uma mudança significativa também, mas com uma diminuição da refletividade. Ou seja, no estado final houve um menor brilho, né, de reflectância do sinal reto espalhado para a antena. Isso geralmente está associado à supressão, principalmente na vegetação, onde você, se tiver algum desmatamento, vai ter, possível que tenha uma baixa de brilho, né, e você pode detectar aqui essas áreas também como mudanças significativas. Aqui tem também informação de umidade, onde você tem uma estabilidade alta, né? Mas ainda a razão entre as duas imagens determina o aumento de umidade e a diminuição da umidade. Radar é importante que tenha rugosidade, e tem outro fator que é influenciado, que é a constante dielétrica, e está associado ao teor de umidade dos objetos. Então, ele usa essa informação também na classificação. Outra aplicação, que acho que aqui no Brasil é bem interessante, é um mapa de impacto de enchentes. Então, aqui, mesma estrutura de painel, né, só que a entrada é que você tem a diferenciação. Você entra aqui com uma imagem SAR pós-evento de enchente. E no segundo campo, uma série de imagens, pode ser 3, 4, antes do evento da enchente. E aí você tem uma série de parâmetros também opcionais. E ele vai gerar esse tipo de classificação. Vai mostrar as áreas impactadas pela inundação na coloração que propicia de hidrografia azul. Uma terceira aplicação, também bastante interessante para monitoramento de mudanças, né? É a partir da série temporal de dados SAR. O usuário entra com uma série de imagens, 20, 30 imagens SAR, em um período de 1 ano, 2 anos, aí depende do objetivo, né? Você tem como colocar uma área de delimitação e ele vai gerar toda uma cadeia de processos aqui por trás dele, desde a importação até o processo de multilooking, filtragem, com registro das imagens, geocodificação, e o que é importante é a geração de uma série de índices estatísticos que é representado por essa imagem, que é chamada imagem Coleman Grade, onde você tem
Pixels em verde são pixels que não sofreram alteração durante o período da série temporal. E pixels na coloração magenta são áreas que sofreram alguma alteração durante essa série. Outra aplicação do módulo é a detecção de embarcações. Esse é interessante principalmente para órgãos que têm controle de navegação, né? Onde você entra com uma imagem radar, também pode estabelecer uma delimitação vetorial, e aqui você tem como resultado uma identificação das embarcações, e ele oferece ainda a entrada de informação de transponders que são necessários para alguns tipos de embarcações, né, em termos de emissão de sinal de localização, o chamado a informação AIS, Automatic Identification System, sistema de identificação automático, né, ele vai emitindo o seu sinal de posicionamento. E assim você consegue localizar embarcações que estão cumprindo o regulamento de emissão de sinais, né? Geralmente vai ficar na coloração verde, e aqueles que não estão emitindo sinal vão aparecer em vermelho, né? Então, algo estranho que tem nessa região. Uma outra aplicação é a extração de modelo digital de elevação. Aqui você tem um processo bem interessante de geração de modelo digital de elevação a partir de interferometria. Você usa também duas imagens, tá? Uma imagem primária e outra secundária, e a partir do processo de interferometria ele vai gerar um modelo digital de elevação e possui a vantagem de não ter nenhuma interferência atmosférica, né, em relação a outras técnicas que você tem disponível. E ele gera também uma imagem de precisão. Aquelas áreas que têm tons cinzas ou tons mais claros são áreas onde o modelo de elevação foi gerado com maior acurácia. E os pixels mais escuros seriam aqueles onde aquelas áreas não têm tanta acurácia no modelo. Uma outra aplicação é a geocodificação de imagens. Geocodificação de imagens, propriamente dita, ela serve para você gerar um mapa, um mapa a partir da imagem radar. Faz todo o processamento para você ter uma imagem radar propícia para um SIG, por exemplo, gerar vetorização de rios, identificar alguns alvos de interesse na imagem. Então, principalmente quando você está importando uma imagem na geometria original do radar, que é uma geometria no plano inclinado, você precisa fazer a geocodificação para ter a imagem projetada no terreno. Então, é uma funcionalidade corriqueira, mas é importante. Aqui, na sequência das aplicações, também envolvendo técnica de interferometria diferencial, a técnica de INSAR, é possível você, com duas imagens radar, você estabelecer variações da superfície. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você tem que fazer uma análise de impacto de terremotos ou de modificação da superfície em função de erupções vulcânicas, ou aqui no Brasil também muita questão de desmoronamentos, né, ou escorregamentos de superfície após chuvas torrenciais. Isso você pode fazer a partir desse procedimento, dessa ferramenta chamada Side Spliced Mapping. Então, nesse caso aqui, você teria que entrar com imagens SLC que contém tanto a informação de amplitude como também a informação de fase. Você pode usar aqui também um arquivo vetorial de delimitação e ele gera uma imagem com variações submétricas.
se houver aqui, digamos, um evento de terremoto ou qualquer um desses que eu comentei anteriormente. Outra aplicação envolvendo interferometria, na verdade, série interferométrica, é a análise de deformação de superfícies usando a técnica Persistent Scatters. Aqui você entra com uma série de imagens radar, SLC, pode ser 10, a partir de 10, 20 imagens, e aí você vai ter como resultado uma imagem com escala milimétrica de variações na superfície. Persistent Scatters ele é mais utilizado para objetos estáveis, né? Mais usado em áreas urbanas. Então, aqui você consegue fazer qualquer análise de subsidência na área de interesse. As próximas duas aplicações são mais de gerenciamento dos dados Sentinel, que está, como eu comentei, é cada vez mais popular o uso desse tipo de sensor. Você vê por esse mapa a disponibilidade bastante considerável aqui de imagens, né? Aqui no Brasil você tem imagem a cada 2 dias. E existem essas aplicações aqui para você programar o download das cenas e também fazer verificação de dados orbitais, manter um repositório atualizado das imagens Sentinel. Então, essas são as 10 aplicações. E na sequência o módulo também oferece alguns recursos de pós-processamento para algumas dessas aplicações. Então, classificação da detecção de mudanças, extração de modelo de translação, mapa de informação superficial, mapa de impacto de enchente e monitoramento temporal de informação. Você tem recursos de pós-processamento para corrigir ruídos, para fazer uma remodelagem, se for necessário. Aqui é um exemplo, né, do uso da ferramenta Refinement, que é a pós-processamento, a partir do evento de enchentes que houve na cidade de Paraí, aqui no Rio Grande do Sul. Você vê que ele gera, no primeiro momento, a área de impacto da enchente. Só que tem alguns ruídos aqui, você pode notar alguns ruídos. E aí, após a aplicação do Refinement, ele faz algumas correções, aplica um filtro de classificação para você ter algo melhor definido. E o terceiro recurso que ele oferece é o gerenciamento de repositório de imagens e verificação de atualizações. Você pode configurar sua senha de acesso ao repositório de imagens, o acesso de imagens da ESA, por exemplo, Sentinel-1. Então, serve para essas configurações. Ok. Agora, então, vamos entrar na sessão de demonstrações. Essa seria a parte mais conceitual ali da apresentação. Mostrando aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui para a extração de modelo de atualização, usando aqui o SAR, a informação de 2 imagens para o processamento em SAR. Só vou aqui rapidamente trocar minha tela. Agora vocês estão visualizando aqui o software ENVI na versão 5.5. Essa é uma das interfaces disponíveis. E é uma interface que é bastante voltada para sistema de informação geográfica, né? Existem outras interfaces que estão disponíveis, mas essa é a interface que o SARscape Analytics Engine é instalado. Você tem aqui no painel de Toolbox uma chamada SARscape Analytics com as 10 aplicações.
Então, no que diz respeito, por exemplo, aqui a extração do modelo, Sarden Extraction, você clica 2 vezes. Você tem essa interface onde o usuário simplesmente se ele tem que se preocupar com a entrada das imagens. Então, a primeira imagem aqui. Tem que ser uma imagem em SAR, com dados interferométricos. Então, o SLC é importante, porque ele carrega a informação de fase, que é usada para o processamento interferométrico. Então, eu coloco aqui a instante inicial. E a outra imagem também é SLC. Essas 2 imagens. Se eu quisesse colocar um delimitador vetorial, poderia colocar. Aqui ele utiliza um recurso para melhorar o desempenho. Ele utiliza um modelo digital de elevação aproximado. Se você não tiver nenhum, ele vai buscar automaticamente servidores dos dados SRTM. Mas para essa imagem aqui eu tenho um demo. Já tenho ele gravado no sistema, já fiz isso antes. Mas não é necessário, poderia simplesmente, só que para você fazer o uso do SSM, você tem que estar com o seu computador conectado à internet. Se o seu DEM for obtido por satélites, né, no caso, bom, aqui tanto faz porque, bom, que se o seu DEM for obtido por estereoscopia ou por interferometria, é importante você escapar aqui da subtração do geóide, que isso só é empregado quando o modelo de elevação ele é referenciado ao nível médio dos mares, na geóide. E aqui o usuário somente se preocupa em colocar o diretório de saída, output folder. E aí nós temos aqui treinamento. E aqui ele faz internamente todos os processos necessários, geração de interferograma, até a geocodificação dos valores de elevação. Tudo isso ele faz internamente e joga para a tela o resultado final, que seria o modelo de elevação. Essa a vantagem que ele gera, esse modelo de elevação, ele tem em torno de 15 metros e ele não tem nenhuma interferência de nuvens, né? Bom, enquanto ele está gerando aqui, eu vou voltar rapidamente para a minha apresentação para comentar algumas outras aplicações que a gente não tem muito tempo ali para processar. Depois eu volto aqui. Outra aplicação que eu havia comentado é essa série temporal, a SAR Time Series, onde você entra com os dados Sentinel-1, ainda no formato SLC, na geometria original de captura dos sinais reto espalhados, plano inclinado. Ele passa por todas as etapas, desde o multilook, em todas as imagens, corregistro. Ele aplica depois com o registro uma filtragem especial para dados temporais. E por fim a geocodificação. Gerando a geocodificação e a calibração, ele vai trabalhar na execução de dados ou índices estatísticos que servem para montar essas composições multitemporal. Como eu comentei, tudo que for na coloração magenta representa mudanças durante toda a coleção de imagens que compõe a série.
Aí tem diferentes aplicações, desmatamento ou eventos de qualquer evento que requer monitoramento temporal. Outro exemplo demonstrativo é que nós temos um mapeamento de impacto de enchentes, né, onde você entra com modelo de elevação, ele utiliza para fazer a derivação da atividade. Isso vai ser importante para a definição das áreas também mais críticas em termos de inundação. E aqui o usuário ele entra com imagens pré-evento de inundação, aí são uma ou mais imagens, e uma imagem pós-evento. E aí ele faz uma razão entre a série de imagens pré e pós-evento, e gera aqui uma imagem de classificação mostrando o impacto, né? O impacto das áreas inundadas. Bom, voltando aqui, esse seria essa demonstração de mapeamento de impacto de enchentes. Já tenho o resultado do modelo de solo de elevação aqui gerado, então vou voltar para a tela 1. E aqui está o resultado final em tela. Então você vê que é um modelo de elevação, nesse caso aqui 15 metros de resolução espacial, mas sem interferência de nuvens ou sombra de nuvens. Você pode fazer um fatiamento de cores para ter ideia da variação altimétrica. Ok, esse então foi o primeiro exemplo prático. Tem outro exemplo prático aqui preparado, que é a parte de geocodificação. Só um minutinho. Então, nós temos aqui, sempre importante quando se trabalha com dados radar, né? Se você for trabalhar para extrair alguma feição, é importante fazer a geocodificação da imagem. Então, aqui no caso, a gente vai entrar com uma imagem Sentinel-1. Aqui é a nomenclatura de dados Sentinel-1. Que a importação é sempre pelo metadata, né? O save.save. Aqui a gente vai gerar só uma polarização, poderia ser cross, todas as polarizações, nós vamos gerar uma só para não ocupar muito tempo. E aqui você vou colocar também uma área de delimitação por shapefile. Então tem aquele shape aqui. Na geocodificação é importante usar um DEM. Se você não tiver nenhum DEM disponível, ele vai capturar desses dados que são fornecidos gratuitamente por servidores, né? Então tem o SRTM-V4. Vou usar essa opção por agora. E aqui você coloca a saída, vou colocar na pasta de treinamento. Clica OK. Então aqui vai levar uns 3 minutinhos ainda, enquanto isso voltamos lá para a nossa apresentação. Então, como eu havia comentado, essa outra aplicação gera ali um mapa, né, de impacto da enchente a partir de um evento que tem ocorrido, onde você entra com uma série de imagens anterior, uma imagem posterior, e aí ele aplica a razão dessas imagens para gerar
esse mapa de classificação. E aqui outro exemplo demonstrativo é a detecção de embarcações. Então você tem aqui o dado também SLC, Slant Range. Ele vai usar a informação de amplitude para gerar o dado de intensidade. Que é importante usar uma máscara para omitir a parte do continente, né? E ficar, digamos, focar somente na área marinha. É feito o processamento de geocodificação e associado aqui, se houver disponível, a informação do sistema de identificação automática das embarcações. Então, havendo essa informação, ele vai gerar classificação. Em verde são as embarcações localizadas que estão emitindo sinal, AIS, e em vermelho são embarcações presentes naquela data, que não estão informando o sinal do transponder. Isso pode ter uma série de implicações, né? Navegação pirata ou algum. Tem que verificar qual é, se não estão infringindo algum regulamento aí marítimo, né? E essa aqui é uma aplicação também para a classificação para detecção de mudanças usando Sentinel-1. Foi feito um recorte e aqui o importante é a verificação dessas áreas em vermelho e azul. São áreas que durante essas duas cenas houve alguma alteração significativa que tem que ser verificada. Então você vê que, por exemplo, na classificação que ele gera, você tem vermelho e azul, é o mais interessante. Tem mudanças não tão importantes que estão associadas, principalmente como aqui é uma região com muita mata, existe essa influência em função de que copas de vegetação têm uma coerência baixa, né? Então, são mudanças significativas, não tão significativas, né? Menos significativas, mas em função da cobertura da vegetação. Ok, voltando aqui para a nossa... Trocando a tela, já estamos aqui perto do final do processamento de codificação. Passando para a tela. Então aqui ele está no processo final de geração de dados de intensidade, a imagem geocodificada. E ele vai carregar em tela e deixar pronto para você gerar informação para SIG, né? Ou seja de interesse você extrair um vetor, alguma informação importante que você esteja trabalhando. Então aqui ele fez também um recorte, você tem o polígono vetorial que foi utilizado, ele permite a inserção do sufixo na nomenclatura do arquivo e vai ter um underline cut, que mostra que a imagem foi reportada. E aqui você tem a imagem Sentinel-1. Você tem um overview aqui para... Você tem a imagem ela geocodificada, você pode ver pela orientação ao norte aqui também. Se você quiser saber mais ou menos de onde está essa cena, né, onde ela se enquadra, podemos fazer aqui um reconhecimento. File, Views Layers. Desculpa, File, Chip View Tool, Google Earth.
É uma região aqui da Amazônia, né, como a gente já viu, perto de Lábrea. Onde tem bastante movimentação. Então, só para encerrar a demonstração, eu gostaria de chamar essa ferramenta Start Change Detection, que é a classificação por detecção de mudanças, né, onde utiliza somente 2 imagens. Eu fiz o processamento aqui antes, eu vou chamar aqui o Envy a partir da sessão. Então, eu estou carregando a sessão que foi processada anteriormente, né? Para ganhar um pouco de tempo. Então, aqui ele está carregando as 2 imagens que foram utilizadas para gerar a detecção de mudanças e também está carregando as classes, né? E o interessante, você tem a classe vermelha, que seria mudança significativa com diminuição do brilho de reflexão, no caso da refletividade. Isso é indicativo de supressão, né? No vermelho. Aqui, quando você gera o refinement, você pode ainda gerar uma filtragem que destaque mais essas áreas de vermelho e azul. Para você ter uma ideia, então, dessas 2 imagens, posso... Então, essas áreas vermelho e azul seriam áreas que teriam que verificar, né, o que está ocorrendo aqui na região. Pode ter algum evento de desmatamento ou algum evento de interesse aqui nessas 2 datas. Então, uma imagem de janeiro e outra imagem de maio de 2020, nessa região próxima lá. Então, essa detecção de mudanças usa 2 imagens somente. Se você quer algo mais robustez, inserindo mais imagens, uma série temporal, aí teria que trabalhar com essa outra série aqui, o SAR Time Series. Aí eu entraria com uma série de imagens 4, 5, 20. Tem também aqui um exemplo, vou chamar aqui também. Ship View Tool, desculpa, View e Layers, restaurar. Nós temos série temporal, time series. Então aqui foi usada essa ferramenta SAR Time Series e ele gerou uma série de informações, dentre as quais essa imagem chamada Kaliningrad. Mostra as áreas em verde, são áreas preservadas, onde não houve mudança, e áreas em coloração magenta, onde você tem mudanças significativas durante toda a série. Então, essa ferramenta usa uma série, diversos... Esse seria o exemplo final da demonstração. Eu passei um pouquinho do tempo previsto, mas acho que posso perder a oportunidade de mostrar
essas aplicações, né? Mas só finalizando aqui, então, você tem essa imagem que é bastante representativa, chamada covariância, covariância mínimo de gradiente. São índices estatísticos, onde o importante é o seguinte: você tem em verde, são áreas que ficaram preservadas durante essa série temporal de 5 imagens, de janeiro de 2020 até maio de 2020. E o magenta são áreas onde você tem alterações significativas que pode estar associada a uma série de eventos. Desmatamento, por exemplo, é um. Ok. Isso aqui também posso carregar para o Word. E esse seria, então, pessoal, a demonstração da apresentação desse novo módulo, que é mais focado nas aplicações. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Excelente fim de tarde para todos.